Seguimos nossa viagem pelas regiões do umbral, formadas por projeções mentais de origem sexual, tanto de espíritos encarnados quanto desencarnados. À medida que avançávamos, diversos espíritos desesperados surgiam em nosso caminho. Alguns se jogavam aos nossos pés, implorando por qualquer tipo de satisfação sexual. Uma mulher especialmente bonita atirou-se sobre Eleutério. Implorava para que ele a levasse de volta a Roma, pois desejava reviver o delírio dos bacanais. Quando Eleutério a aconselhou a buscar o caminho de Jesus, ela se revoltou, culpando justamente Jesus por sua condição atual. Depois que ela se foi, Eleutério explicou que essa mulher havia se oferecido ao Cristo em Jerusalém, mas que o tipo de amor que nutria por ele era algo que Jesus não poderia retribuir. Agora estávamos além do vale, em uma região de belos bosques, onde espíritos de ambos os sexos viviam na promiscuidade, mas irradiavam alegria. A maioria deles eram espíritos encarnados que, durante o sono, desdobravam-se e vinham para cá, onde podiam satisfazer seus desejos mais ocultos. Muitos desses espíritos haviam sido amantes em outras vidas, e aqui se reencontravam, entregando-se novamente ao amor carnal com disposição renovada. Alguns desses espíritos, extremamente sexualizados, apresentavam-se em corpos semi-animalizados, como faunos mitológicos, com pés caprinos e olhos devoradores, verdadeiras chamas no olhar. Uma mulher se apresentou, com os cabelos soltos pelos ombros, pele muito branca, vestindo uma túnica. Ela se identificou como Diana, e será nossa guia pelo que chama de reino do sexo. Ela nos conduziu até uma região conhecida como Vale da Morte. Por um momento, o viajante pode achar que está nos terríveis abismos do umbral, apesar de estarmos no espaço aéreo que paira sobre a crosta terrestre, bem longe das profundezas abissais dos dragões. Essa sensação se deve ao fato de estarmos penetrando uma zona escura e fétida, de energia pesada, completamente diferente do bosque que acabáramos de percorrer, onde criaturas de beleza quase helênica praticavam o amor livre. Aqui, vivem criaturas à espera de tratamento espiritual. Ao longe, no centro do vale, avistamos um enorme edifício com torres pontiagudas que se perdiam no céu, com jardins imensos e numerosas entradas. Esse é o sanatório, um local de tratamento para espíritos com os mais variados desvios sexuais. Mas, para chegar lá, é preciso atravessar esta região sombria, habitada por espíritos cujas formas foram desgastadas pelo exagero no exercício sexual. Gemidos e lamentos ecoavam de diferentes direções. Criaturas abandonadas pelo chão pareciam animais sofrendo. Diana, nossa guia, nos apontou diversas criaturas que se amontoavam umas sobre as outras. Não tinham braços e as pernas, excessivamente finas, estavam na realidade mutiladas. Lembravam crianças recém-nascidas, embora os corpos fossem de adultos.
Os habitantes desta região viveram do amor carnal de natureza extremamente inferior, até que começaram a sofrer o desgaste severo do perispírito. Sexo não é crime, mas o uso imoderado ou descontrolado traz como consequência perturbações de ordem física e psicoespiritual. Mais adiante, nos deparamos com criaturas um pouco diferentes. Não estavam inconscientes, estavam de pé, olhando-nos com olhos tristes. Eram figuras masculinas. Alguns tapavam os órgãos sexuais com as mãos, como se estivessem envergonhados. Nem homens, nem mulheres. Essas criaturas não possuíam mais os órgãos sexuais. Esses espíritos se escondem por vergonha. Um deles se aproximou. O corpo era de um jovem, mas a fisionomia era de um homem muito velho. Ele nos contou que está nessa condição há 2000 anos. Perdeu seus órgãos sexuais ainda nas civilizações antigas, nas orgias e loucuras de impérios perdidos no tempo. Ele e seus companheiros permanecem ali, esperando a chamada do sanatórium para serem tratados. Uma longa espera. No próximo vídeo desta série, vamos conhecer o sanatórium por dentro. E não deixe de ler o livro O Sexo Além da Morte, de Ranieri, pelo espírito André Luiz.